Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui uma vez mais, para a nossa terceira aula dessa matéria falando sobre a história de Israel. Então, todo mundo aí com a sua apostila em mãos. Então, queridos, como eu falei, desde a primeira aula, a gente está fazendo nesse panorama. A gente está aqui passando um pente fino, na história de Israel, que é o povo que mais fala dele no Antigo Testamento, e fazendo sempre um link, com a nova aliança em Cristo Jesus, assim como o apóstolo Paulo ele fez lá na sinagoga de Antioquia, tá? A gente pegou isso lá desde o primeiro capítulo, lá na página, desde lá da página 36, tá? No texto lá de Atos 13, do 16 ao 23, é que a gente vem fazendo esse mesmo panorama, tá? Na aula passada, irmãos, a gente falou, sobre o capítulo 4, o estabelecimento da monarquia, que, na verdade, perdão, foi o capítulo 3, perdão, a conquista e o período dos juízes, a conquista da terra prometida e o período dos juízes, e depois a monarquia, que foi aquela transição de dinastia, ou seja, passa de teocracia para ser agora monarquia, Houve a transição ali de Samuel, que foi o último juiz, para Saul, que foi o primeiro rei. E nós acompanhamos que os reinados de Saul, Davi e Salomão foi chamado de Reino Unido. Tá? Agora, no capítulo de número 5, a partir da página 46, tá? A partir da página 46, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o reino dividido e a decadência espiritual. Tá? No contexto histórico e cultural, diz o seguinte, página 46. Após a morte de Salomão, por volta do ano 931 a.C., o reino de Israel entrou em uma crise política e espiritual profunda. A opressão fiscal e o descontentamento popular levaram à divisão do reino em dois blocos distintos. O Reino do Norte, conforme vocês veem na imagem aí, tá? O Reino do Norte, chamado de Israel, capital Samaria, composto por 10 tribos, e o primeiro governante foi Jeroboão I. Tem que falar primeiro, irmãos, porque tem um outro Jeroboão, tá? O Jeroboão lá dos tempos de Jonas. Então, esse aí é o Jeroboão I. E o Reino do Sul, chamado de Judá, capital Jerusalém, governado por Roboão, filho de Salomão. Essa divisão foi mais do que política, foi teológica. Jeroboão, temendo que seu povo retornasse à adoração no templo de Jerusalém, erigiu 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, reproduzindo a idolatria do deserto. A partir daí, o Reino do Norte mergulhou em apostasia contínua, marcada pelo sincretismo religioso, injustiça social e também rejeição à palavra de Deus. Então, queridos, assim, só para vocês entenderem o que acontece. Quando Salomão morre, o reino, como era sucessão, ia passar para Roboão, que era o filho dele. Só que o que acontece? Os líderes do povo, chamados na Bíblia de anciãos do povo, os líderes, de Israel, chegou para Roboão para ter uma conversa com ele. E falou, olha, Roboão, o seu pai, ele cobrou impostos pesados. De fato, irmão, Salomão, ele não aliviou. Ele não aliviou na questão dos impostos. Eram encargos altíssimos, para ele manter toda a apoteose, que o esplendor do seu reino, o povo pagou e pagou caro por isso, tá? Os impostos eram altíssimos. E aí os líderes do povo chegam para Roboão e falam, Roboão, se você pega leve com a gente aí, se você diminuir os impostos, a carga tributária aí, a gente fecha com você. Estou usando uma linguagem bem popular para vocês entenderem, tá? Aí, Roboão, o que ele fez? Ele, ao invés de pedir conselho para os conselheiros, os mais experientes, ele foi pedir conselho para os jovens palacianos, que cresceu com ele ali no palácio, E aí os jovens mandaram ele dar a seguinte resposta para os líderes. Falou assim, olha, o meu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo do meu pai. Se meu pai feriu vocês com vara, eu vou ferir vocês com ferro. Olha só, olha a resposta que Roboão deu para os líderes de Israel. E aí, automaticamente, antes mesmo dele começar a governar, já teve aqui como o
o capítulo está dizendo aqui, um descontentamento em escala nacional. Neste mesmo interim, né? Por isso que fala que não é só histórica, mas também teológica. O Jeroboão primeiro, né? O Jeroboão, pra você entender, Jeroboão, filho de Nebade, esse aqui, o primeiro governante do reino do norte de Israel. Ele era servo de Salomão. Só que aconteceu alguma situação lá e ele teve que fugir. E na estrada, o profeta Aías, ele encontrou, né, com o Jeroboão e falou assim: olha, Jeroboão, é o seguinte, tem uma profecia para você. Aí ele pega parte da sua veste e rasga em 10 pedaços. E diz o seguinte: assim diz o Senhor rasga o reino e entrega 10 tribos nas tuas mãos. Como vocês veem lá, ó, norte, Jeroboão, são 10 tribos, tá? As tribos do norte ali. E aí o que acontece, irmãos? É o que eu sempre digo, aqui eu quero que vocês entendam aqui esse detalhe. Deus, ele constitui as autoridades. Agora, o que as autoridades irão fazer, isso aí é responsabilidade de cada um, queridos. Tá? Entendam bem. Então, foi o próprio Deus que colocou o Jeroboão lá. Você vê que ele usou o profeta Aías, que era um profeta de Deus, tá? Para entregar essa profecia para ele. E ele, de fato, ele passou a governar as 10 tribos do norte. Porém, o que acontece? Ele com receio, porque lembra que o centro da adoração na nação era em Jerusalém. Olha lá, ó, Jerusalém tá aqui, ó. Não sei se vocês podem ver lá, ó. Jerusalém tá aqui, ó. Jerusalém tá aqui no sul, tá vendo? Então, o centro da adoração, o templo de Salomão, era aqui em Jerusalém. Então, o Jeroboão, ele com receio do povo vir para Jerusalém para poder adorar, ele manda construir 2 bezerros de ouro. Um ficava em Dan fica aqui, ó, no extremo aqui, ó, perto dessa cidade chamada Sisu aqui, ó. E Betel está aqui próximo a Jerusalém, quase na fronteira entre os 2 reinos, tá? Lembrando sempre, irmãos, que Betel significa casa de Deus. Então, o Jeroboão, ele colocou um bezerro de ouro na casa de Deus, tá? Betel quer dizer casa de Deus. Então, olha só para vocês verem que... Então, esse camarada, irmãos, o Jeroboão que está aqui, ó, ele foi o responsável por estabelecer a idolatria no Reino do Norte. Por isso que todos os reis, quando você olha para os reis que governaram o Reino do Norte, que na verdade o Reino do Norte, irmãos, não teve um bom sequer. Teve no máximo ali Jorão que fez, né, a questão lá de eliminar a família de Acabe, mas no geral mesmo não teve nenhum rei assim, que foi um rei segundo o coração de Deus, segundo o agrado de Deus. E aí toda vez que a Bíblia menciona um rei do norte que foi ruim, vai falar assim, ó, por exemplo, vamos pegar um aqui como exemplo. Vamos pegar Acabe, que foi um dos piores, tá? Por causa principalmente da sua mulher. Fala assim, ó, e Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou segundo os caminhos de Jeroboão, filho de Nebade, que fez pecar Israel. Então, essa expressão que fez pecar Israel é porque esse camarada aqui, o Jeroboão, ele estabeleceu a idolatria no Reino do Norte. E é um pecado, irmãos, nojento. Se você for ler, por exemplo, tem traduções bíblicas que usa execrável, ou seja, é um pecado nojento, irmãos, o pecado da idolatria, tá? Porque fere o primeiro grande mandamento de Deus, que é não terás outros deuses diante de mim, tá? Então, assim, esse Jeroboão, ele é marcado por alguém que estabeleceu Porém, irmãos, estabeleceu a idolatria. Aí, quando nós vamos para o Reino do Sul, no Reino do Sul, teve reis bons, né? A gente pode destacar, por exemplo, reis como Asa, Josafá, que era o filho dele, Ezequias, Josias. Teve reis assim que realmente andaram conforme os decretos do Senhor. Teve rei ruim também,
tá? No Reino do Sul. Mas oscilou, né? Teve reis bons e reis ruins. Diferente do Norte, que só teve rei ruim, tá? Porém, olha que detalhe aqui. No Reino do Norte, irmãos, houve 9 dinastias, ou seja, 9 dinastias que fala aqui foram 9 famílias diferentes que governaram o Reino do Norte. Porém, no Reino do Sul, apenas uma dinastia, né? Que foi a dinastia de Davi, a dinastia, né? Quando que a gente vê lá em 2 Samuel capítulo 7, quando Deus estabelece a aliança com Davi, então Deus disse que nunca faltaria um descendente dele para herdar o trono. E aqui, meus irmãos, essa aliança de Deus com Davi, ela culmina lá em Jesus Cristo, porque Jesus ele é chamado lá nos evangelhos, principalmente pelo cego Bartimeu, de Jesus, filho de Davi. Filho ali, meus irmãos, não está dizendo o texto que Davi era o genitor de Jesus, né? Claro, mas filho ali está no sentido de descendência. Então, Jesus descendente de Davi. Então, ele entendeu, né? Ele entendia perfeitamente e ele tinha essa esperança, porque verdadeiramente, quando Deus disse que nunca faltaria, tá, um rei que herdasse o trono, claro que isso não apontava jamais para um homem, né, irmãos? Porque os homens são transitórios, os homens são imperfeitos, os homens têm as suas falhas, mas apontava, claro, para o rei perfeito, né? Que foi o que os próprios romanos escreveram lá naquela tábua, né? Acima da cruz que Jesus foi crucificado. Henri Cristo, o Rei dos Judeus. Aleluia. Então, queridos, é só para vocês terem aí um panorama, tá? E agora eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês. Vou mostrar uma outra imagem aqui, que é essa aqui, ó. Olha lá, ó. Vou mostrar pra... Isso. A parte de cima lá, né, se vocês olhar, porque nós já falamos, né, sobre o Reino Unido, né, que foi Saul, Davi e Salomão. Agora, olha aqui, por exemplo, os reis de Israel foram esses aqui, ó. Tá aí, né, a imagem e o tempo que cada um deles reinou. Eu vou voltar lá para a imagem para mostrar para vocês. Olha lá, ó. Jeroboão reinou 22 anos. Depois de Jeroboão, Nadab reinou 2 anos. Depois veio Baasa, reinou 24 anos. Elá reinou 2 anos. Tá, meus irmãos? Aí teve essa questão aqui entre Zinri e Onri, né, que foi uma batalha terrível. E aí, Zinri reinou apenas 7 dias, mataram ele e colocaram Onri. Tá? Onri era o pai de Acabe, tá? Reinou 12 anos. Acabe reinou 22 anos. Depois Acasias reinou 2 anos. Jorão, 12 anos. Jeú, 28 anos. Jeoacás, 17 anos. Jeoás, 16 anos. Olha, o Jeroboão II foi o que mais reinou. Ah, meus irmãos. Jeroboão II reinou 41 anos. Zacarias reinou 6 meses apenas. Salum reinou 1 mês apenas. Olha como é que era um negócio da terrível. Manaém reinou 10 anos. Pecaías reinou 2 anos. Peca reinou 20 anos. E Oséias reinou 9 anos. Agora, queridos, eu vou mostrar para vocês aqui um negócio interessante. Estamos falando um pouquinho do norte, depois a gente volta para o sul, tá? O porquê que o reino do sul, do reino do norte, ele foi subvertido, ou seja, ele foi conquistado pela Assíria no ano de 722, tá, irmãos, antes de Cristo. E a Bíblia deixa claro aqui o porquê. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui o porquê. Olha aí, ó. Eu vou ler lá, e vou ler para vocês aqui o porquê. Acompanha comigo a leitura aí Acompanha aí. 2 Reis, capítulo 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias. Repare que Oséias, tá? Foi o último rei lá que a gente mencionou lá naquele quadro.
Oséias, filho de Elá, reinou sobre Israel e em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros, para o... Olha, porque o rei da Síria subiu por toda a terra, veio até Samaria e cercou, né? Sitiou ela por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou, aqui ó, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Alá, em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de... Olha aqui, ó, aqui está o motivo. Ó, porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor teu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Veja a questão da idolatria aqui, ó. E mais, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara. Olha só, você viu outro pecado aqui, ó. Eles andaram no costume das nações. Versículo 9: E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até as cidades fortificadas. Olha só, irmãos. Olha mais coisa que eles fizeram, ó. Levantaram para si estátuas e imagens de bosque em todos os altos e outeiros, debaixo de todas as árvores verdes, e ali queimaram incenso dos altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocar a ira do Senhor, e serviram aos ídolos dos quais o Senhor dissera: não façais essas coisas. Olha aqui para vocês verem o versículo 13. O Senhor advertiu a Israel e Judá pelo ministério dos profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos os vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Então, queridos, veja só, o Deus, ele deixou os avisos bem claros, irmãos. Os avisos foram bem claros. Olha lá, eu até deixei em destaque lá o versículo 13. O Senhor advertiu. Lembrando, irmãos, isso aqui é importante vocês compreender, e quando vocês estiverem estudando lá o bacharel, nós vamos estudar sobre cronologia bíblica. É importante vocês compreenderem aqui que o ministério dos profetas se passa durante o período dos reis. Tá? Por exemplo, quando você menciona geralmente algum rei, tem um profeta lá. Por exemplo, quando você fala de Acabe, você lembra de quem? De Elias. Quando você fala de Acasias, também de Elias. Quando você fala de Jeoás, você lembra de quem? De Eliseu. Quando você fala de Ezequias, você lembra de quem? De Isaías. Quando você fala de Josias, você lembra de quem? De Jeremias. Tá? Então, assim, é só para vocês entenderem que o ministério profético, também chamado de profetismo, ele se passa dentro desse contexto monarca, tanto do reino unido, como também do reino dividido. Então, esses profetas eram homens levantados por Deus, para homens ou mulheres também, né? Que a gente vai ver mulheres que eram profetas também, como o caso de Hulda, né? A profetisa que profetizou ali nos tempos de Josias, enfim. Mas é só um panorama aí do norte para vocês entenderem que a misericórdia de Deus, irmãos, ela precede o juízo, ela vem antes do juízo. Porém, quando Deus determina o juízo, ele será sem misericórdia. Tá? Então, o texto, eu procurei li até extensivamente aí, tá? Se vocês quiserem ler depois, leiam todo o capítulo 17 aí de 2 Reis, que vocês vão entender claramente o porquê que a nação de Israel, né, o reino do norte, foi subjugado. Aqui, em 2 Reis 17, é descrito, irmãos, os pecados do povo. A maioria deles vinculados à questão da idolatria, que foi o que Jeroboão, lembra que eu falei no início? Que o Jeroboão, ele estabeleceu a idolatria construindo 2 bezerros de ouro e colocando nas 2 extremidades do reino, em Dan e em Betel. Tá, irmãos? Por isso que está aqui na apostila, vocês podem ver aí, tá? Na página 46, no parágrafo que está antes do tópico 2, do ponto 2, exegese bíblica, fala assim, ó: durante esse período surgem os profetas, verdadeiros porta-vozes de Deus,
Elias e Eliseu confrontam a idolatria em Israel. Isaías, Jeremias, Amós, Oséias e Miqueias denunciam o pecado, chamam ao arrependimento e anunciam a vinda de um Redentor. Como resume Bright, a voz profética é o coração pulsante da fé israelita no tempo de desintegração nacional. Então Deus, irmãos, Deus cuidou disso aí também, de levantar homens para anunciar a verdade, tá? Agora, meus queridos, vamos falar um pouquinho, vou parar aqui, vamos voltar lá na nossa imagem, que eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho, tá? Do Reino do Sul, tá? Olha lá, ó. Reino do Sul, tá? Que tá do seu lado esquerdo aí, tá? Então, ó, o primeiro rei foi Roboão. Eu vou lá para mim conseguir ver, né? Aí vocês acompanham. Roboão reinou 17 anos, depois de Roboão, Abias reinou 3 anos, depois Asa reinou bastante tempo, 41 anos, depois o filho dele, Josafá, é tudo filho, tá, irmãos? Porém, queridos, aqui, ó, houve uma questão aqui, que depois de Josafá, o filho de Josafá, irmãos, acabou se envolvendo com os da família de Acabe. E aí, queridos, houve toda aquela questão lá do Jorão, né, que acabou, perdão, do Jeú, que deu cabo à família de Acabe. Aí a Thalia, irmãos, ela se revolta contra os reis do sul. Aí a Thalia, irmãos, ela manda matar todos os descendentes de Davi. Olha só que ela não consegue matar o Joás, que foi escondido pelo sacerdote Joiada, tá? E Joás, com apenas 8 anos de idade, ele começa a reinar, aí a Thalia morre, aí volta a questão da dinastia davídica aqui, ó. Aí vem Joás, 40 anos, Amazias, 29 anos, Azarias, né, que é o mesmo Uzias, 52 anos, Jotão, 16 anos, Acaz, 16 anos, Ezequias, 16 anos. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, o ministério de Isaías cobriu tudo isso aqui, ó. Os reinos de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Você pode ler lá no primeiro versículo do livro de Isaías, fala, Isaías profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Aí depois vem Manassés, irmãos, o que mais reinou no Reino do Sul, tá? 55 anos e foi um dos piores reis, tá? Aí depois de Manassés, irmãos, só teve Josias de bom. Aí aqui, ó, Joacás, Joaquim e Zedequias, já foi aí, né, a decadência também do Reino do Sul, tá? E, consequentemente, né, consequentemente, a destruição, tá? A questão da destruição do Reino do Sul, a decadência, né? Que foi pela Babilônia, tá, irmãos? Daqui a pouco, na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do cativeiro babilônico. Eu enfatizei mais aqui o Reino do Norte, né? Que foi tomado pela Síria, lendo lá o texto de 2 Reis, capítulo 17, descrevendo ali os pecados do povo e o motivo pelo qual eles foram levados cativos. E só mais uma questão, irmãos, voltando aqui para o Reino do Norte. Como o rei da Síria ele estabeleceu essa técnica de miscigenação dos povos, ou seja, o que ele fez? Ele trouxe gente de fora e colocou lá em Samaria. Eles pegou gente de Samaria e levou para fora. O que aconteceu? Homens israelitas se casaram com mulheres estrangeiras, né? Mulheres israelitas se casaram com homens estrangeiros, e aí houve essa miscigenação. Esse povo miscigenado, tá? Mestiço, eles passaram a chamar, o Reino do Sul passou a chamar de samaritanos. Então é daí que surge, tá? Quando você vai lá no Evangelho de João, que Jesus vai lá pregar para a mulher samaritana, que ela fala, não, como é que tu, sendo judeu, vem falar comigo, que sou mulher samaritana. Então, e o próprio texto fala lá que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, é nessa situação aqui, tá? Só para vocês entenderem aqui. Queridos, voltando aqui para a nossa apostila, na página 46, tá aí no tópico 2, alguma exegese, irmãos, de algumas palavras aí, tá? Exegese de algumas palavras aí. Quais são elas, tá? Eu vou até procurar aqui, projetar aqui a apostila, eu vou até projetar a apostila aqui, para ficar melhor para nós.
Quer ver? Para vocês entenderem aqui. Vou projetar aqui a apostila. E depois eu vou... Aqui, vou projetar aqui a apostila. Lá na página 46. Vamos lá para a página 46. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá para a página 46. Não, peraí, nesse aqui não. Vamos lá para a página 46. Vamos lá. Ok, não. Pegamos aqui. Aqui, ó. Página 46, isso. Algumas, eu vou projetar aqui, mostrar aqui essas palavras. Eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Vou aumentar aqui só um pouquinho. Aqui. A primeira palavra aí, ó, é a palavra Nabi, que quer dizer profeta, que literalmente quer dizer um porta-voz. O profeta não inventava mensagens, mas transmitia a palavra divina com autoridade e fidelidade. Ou seja, é para vocês entenderem aqui, tá? Que que o profeta, ele era alguém levantado por Deus dentro desse período. E esses profetas, irmãos, muitas vezes eles falavam para o próprio rei ou para os grandões ali da nação, tá? A outra palavra é essa aí, ó. Avodá Zará, tá? Avodá Zará, que significa idolatria, ou seja, um culto que é estranho, expressa a adoração, tá? Expressa a adoração a outros deuses, uma afronta direta, olha aqui, ó, contra o primeiro mandamento. A outra palavra aí, ó, é mispá, que quer dizer justiça, palavra recorrente dos profetas, denunciando a corrupção social e o abandono, né? E o abandono da equidade, ou seja, o abandono da equidade é a prática da iniquidade, né? Do pecado. Tá? Irmãos, quando você olha em alguns contextos, irmãos, era terrível. Manassés, por exemplo, irmãos, que foi um dos reis que eu mencionei aí, Manassés, que era filho de Ezequias, Manassés chegou a sacrificar o próprio filho. Olha só, chegou a sacrificar o próprio filho. Mas a Bíblia diz lá no segundo livro das Crônicas que Manassés, irmão, no final da sua vida ele se arrependeu e Deus concedeu perdão para Manassés. Então, irmãos, veja que a pessoa, na verdade, ela não é julgada muitas vezes, tá? Pelo pecado que ela comete, mas pelo perdão que ela recusa. É sério isso aí, irmão. Irmãos, olha os pecados escabrosos, se você ler Manassés. Inclusive, a tradição rabínica diz que Isaías, a expressão lá em Hebreus 11, que fala que alguns dos servos de Deus, dos profetas, foram cerrados ao meio, dizem que essa expressão cerrado se refere a Isaías. E foi no governo de Manassés que Manassés mandou fazer essa atrocidade com ele, irmãos. Tá? E quando você vê lá, Manassés, ele sacrificou o seu próprio filho no estômago de Moloque, que era uma imagem, né, um obelisco, e na barriga dele, né, era um forno, onde crianças eram queimadas, irmãos. É uma coisa absurda. Sim, Manassés fez isso. Manassés da linhagem de Davi, filho de Ezequias. Tá? Então, assim, mas os profetas, eles pregavam bem claro, se não se arrepender, tá? Certamente serão julgados. A outra palavra aí, meus irmãos, é Hesed, que quer dizer graça, né? É a palavra misericórdia, né? É a palavra graça nos moldes do Antigo Testamento. Quer dizer bondade, amor leal,
o amor fiel de Deus que persiste mesmo diante da infidelidade do povo. Forte, né, irmão? A gente vê claramente isso aí, meus irmãos, no livro de Oséias, né? Onde o próprio Deus fala para Oséias se casar com uma mulher prostituta chamada Gomer, tá, irmãos? Mostrando ali que a nação de Israel havia se prostituído, mas mesmo assim o Senhor, Deus, queria desposar a nação de Israel. E essa mulher, mais para frente, ela é infiel com Oséias, tá? E a infidelidade de Gomer apontava para a infidelidade do povo de Israel. Muito forte a mensagem, né? Oséias, ele pregava, né? Ele pregava aos ouvidos e também aos olhos. Ou seja, ele viveu essa situação, ilustrando toda a questão da infidelidade e a prostituição cultural da nação de Israel, né? Então, ó, essas palavras, né, Nabi, Avodazará, Mispá, Rezed, ou seja, essas palavras, né, profeta, idolatria, justiça, misericórdia, esses termos revelam que a crise de Israel não era apenas moral, olha que coisa interessante, mas espiritual. O pecado mais grave não era a imoralidade social, mas o abandono do Senhor, seu Deus, o abandono do Senhor. Deus, por meio dos profetas, chama o povo ao arrependimento e promete restauração futura, não por mérito humano, mas por sua graça e fidelidade à aliança. Tá, irmão? Como sempre nós estamos fazendo, queridos, tá? Nós estamos apontando o texto para Cristo, ou seja, como essa questão aqui do reino, o reino dividido, aponta para Cristo. O reino dividido expõe o fracasso. Tá, irmãos? Eu estou aí na página 47, tá, queridos? Lá em cima. Tá? O reino dividido expõe o fracasso humano em permanecer fiel à aliança e cria um anseio por um rei e um reino indivisível. Os profetas começaram a anunciar que Deus levantaria um filho de Davi que reinaria com justiça e traria reconciliação entre o norte e o sul, conforme está lá em Ezequiel 37, versículos 15 ao 28. Cristo é o cumprimento dessa esperança. Ele é o Rei justo prometido que reúne novamente o povo de Deus sob um pacto, não mais limitado por fronteiras geográficas, mas pelo poder do Espírito Santo. Os profetas também antecipavam aspectos da obra redentora de Cristo. Olha lá, Isaías, por exemplo, proclama o servo sofredor que levaria sobre si os pecados do povo, conforme está lá Isaías 53, que é um texto muito lindo, que fala que ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados ele levou sobre si. Glória a Deus. O profeta Oséias mostra que o amor perseverante de Deus por uma esposa infiel, no caso Israel e Oséias com relação a Gomer, né? Símbolo da graça de Cristo para com a sua igreja. E Jeremias, ele anuncia a nova aliança. Esse texto é muito lindo, irmãos. Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34, que é cumprida, claro, no sangue de Jesus Cristo. Lembrando que toda aliança, irmãos, era feita com sangue. E quando Jesus ele pega o cálice lá na última Páscoa, né, com os discípulos, ele diz: este cálice é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Assim, mesmo em meio à decadência, Deus preparava o cenário para a redenção definitiva em seu Filho. O fracasso da monarquia humana abre caminho para o Rei divino e eterno, ou seja, Jesus Cristo. E aí, queridos, para a gente ir para o encerramento aqui da primeira parte, tá? Vamos considerar aí algumas aplicações, tá, meus irmãos? Aplicações para a gente entender aí. Primeiro, a idolatria moderna é tão perigosa quanto a antiga. Ainda que não adoremos bezerros de ouro, muitos corações se curvam diante de poder, dinheiro, vaidade. O coração é um novo campo de batalha. Então, queridos, a gente sempre tem que tomar cuidado do seguinte: o que está ocupando o lugar que só Deus pode ocupar em nosso coração? Reflitam. Segundo, a infidelidade nacional começa na infidelidade pessoal. O afastamento coletivo de Israel começou com decisões individuais. O avivamento, igualmente, começa com corações rendidos. Tá, irmãos? Ou seja, né, não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima.
foi uma corrupção generalizada, tá, irmãos? Não foi só por parte dos governantes, não foi só por parte dos políticos, vamos dizer assim, foi por parte de todo o povo, porque a responsabilidade diante de Deus ela é pessoal. 3. Deus levanta profetas em tempos de crise. Em meio à apostasia, o Senhor nunca deixa de falar. Hoje, ele ainda chama pregadores e igrejas a proclamarem a verdade, mesmo quando ela é impopular. Tá, irmãos? Não se preocupe em ser popular, não, irmãos. Preocupe-se em ser fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Preocupe-se em ser fiel. Isso é que faz toda a diferença, irmãos. Hoje, infelizmente, as pessoas procuram popularidade. Os profetas não buscavam, não, irmãos. Jeremias foi lançado na prisão. Isaías, de acordo com a tradição, foi morto. Zacarias também foi morto diante do altar. Zacarias que eu estou falando é o profeta, tá, irmãos? Para não confundir com outro Zacarias, tá? Tantos profetas, a própria Bíblia diz que eles foram apedrejados, foram surrados. Homens do quais o mundo não era digno, mas eles honraram ao Senhor seu Deus, tá? Eles não procuraram ser popular, não. Eles procuraram ser fiéis. Quarto, a justiça e a misericórdia caminham juntas. Os profetas clamavam por mispá, que quer dizer justiça, mas também por reset, ou seja, a justiça e o amor leal. O cristão deve refletir sobre ambas na sua vida prática. É o que eu falei, meus irmãos. Deus jamais ele vai punir alguém sem antes revelar a sua misericórdia. Chamar essa pessoa, seja um grupo, seja uma nação, chamá-los ao arrependimento, tá, irmãos? Porém, quando o juízo vier, será sem misericórdia. Isso aí é muito bom a gente meditar sobre isso. E por último, Cristo é a unidade da igreja. Assim como ele um dia reunirá a nação de Israel restaurado, também une o seu povo, quebrando barreiras de raça, status e cultura, né, irmãos? É o que a gente vê hoje, né? Hoje, povos de toda tribo, língua, povo e nação servindo a Deus e o adorando na beleza da sua santidade. Então isso é maravilhoso. Então tá aí, meus amados irmãos, tá? Encerramos aqui a nossa primeira parte e na segunda parte a gente retorna aí com o capítulo de número 6.